Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Dulce Aguiar e no vídeo de hoje mais dicas de costura criativa. Se você é iniciante em costura criativa e está procurando dicas para facilitar o seu dia a dia, então fica nesse canal porque eu tenho certeza que você vai adorar e conferir muitas dicas. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo várias playlists para você conferir todos os detalhes. Eu tenho muitas dicas de nécessaire, bolsas, várias dicas de patchwork e quilting também, se você é iniciante. E no vídeo de hoje eu vou trazer uma lancheira térmica. Fica até o final para não perder nenhum detalhe, porque eu vou te mostrar um facilitador aí para o seu dia a dia. É uma manta térmica para facilitar, porque ela é ótima, super versátil, bem molinha, fácil de trabalhar. Tenho certeza que você vai adorar. E se você é novo por aqui e ainda não conhecia as minhas dicas, se inscreva já, clique nas notificações para não perder nenhuma dica. Toda semana eu trago dica nova, vídeo novo, sempre para facilitar o nosso dia a dia. E se você já é inscrito, deixa aquele like, compartilha essa dica e se puder, comente também, porque isso me ajuda muito. Vamos deixar de conversa e vamos lá para a minha dica? E para fazer essa lancheira, eu já fiz a costura. Aqui no meio eu usei um tecido de 30 centímetros por 40 e nas laterais 15 centímetros por 40. E coloquei sobre a manta poly. Aqui eu usei a poly 100 R1. Eu usei o tamanho de 42 por 58. Se você quiser, você poderá usar um tecido só, não precisa fazer essa divisão de tecidos. E aí você poderá usar o tamanho de 40 por 56. Eu vou começar fazendo a marcação da caixa de leite ou canto chanfrado. Eu vou marcar 6,5 centímetros aqui do centro desse tecido. E na altura 7,5 centímetros. E vou fazer o mesmo para o lado estampado. Eu vou fazer essa marcação para facilitar na hora do quilting. Faço o mesmo desse lado. Vou fazer isso nos dois lados. E aqui, para fazer o quilting, você pode fazer uma tela C, se você quiser. Eu vou mostrar rapidinho aqui o quilting que eu ensinei no vídeo anterior. E eu comecei fazendo a costura de segurança ao redor, principalmente ali nas marcações da caixa de leite. Faço a costura de segurança ao redor e depois já começo fazendo o quilting. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, se você quiser conferir essa opção de quilting. Eu vou fazer esse padrão aqui no tecido rosa. E no tecido estampado, vou fazer outro padrão, que depois eu vou te mostrar. E ficou assim. Olha só que fofo que ficou. É muito gostoso fazer esse padrão de quilting, é muito rápido. E aqui eu já fiz o quilting. Aqui eu juntei os tecidos antes e vou colocar a alça depois. Mas se você já tem experiência e quiser, pode colocar a alça aqui antes de fazer o quilting. E aí você costura a alça, depois faz o quilting separadamente. E para fazer as alças, você vai precisar de duas medidas de 9,5 por 48 e também dois pedaços de manta de 4 por 48. E essas alças eu vou costurar primeiro aqui desse lado, nas duas alças, e vou colocar a manta depois. Eu vou precisar também dos puxadores do zíper, então eu já cortei dois pedaços de 9 por 10, vou dobrar ao meio, e depois dobro novamente, e mais uma vez. E aí, passo uma costura. Vou começar pelos puxadores. Então, vou dobrar ao meio. Dobro mais uma vez, encontrando o meio. E mais uma vez. E aí, passo uma costura dos dois lados. E faço isso nos dois puxadores. Eu posso aproveitar um desses puxadores para colocar a minha etiqueta. Então, posso colocar aqui junto e prender com uma costura. Se quiser, pode prender esse aqui também. E as alças eu vou passar uma costura aqui na lateral e vou deixar uma abertura no meio. Então, vou medir o meio,
faço um arremate, deixo uns 3 dedinhos para desvirar e finalizo a costura. Agora eu vou abrir a margem de costura e dobrar a alça ao meio e vou colocar aqui na alça com o fofinho da manta para cima. A manta precisa estar exatamente do tamanho do tecido para não ficar sobrando muito. Então vou passar uma costura aqui nessa ponta, sempre fazendo um arremate no começo e no final, e faço isso dos dois lados. Então ajusto bem. E aí você pode vir aqui e cortar esse excesso de manta. Se você tiver um desvirador de boneca, você pode usar para desvirar a alça, ou você pode usar aí um caninho, alguma coisa para colocar aqui dentro e empurrar a alça, com isso facilita para desvirar. Virei de um lado e agora eu venho para o outro lado. Já aproveito e empurro bem os cantinhos. E aí aqui você pode fazer uns pontinhos invisíveis. Vou fazer isso com as duas alças. Vou passar bem certinho a ferro e já faço uma costura. Eu vou fazer um pontinho invisível nas minhas alças, mas aqui é opcional. Eu já tenho vários vídeos aqui no canal mostrando. Eu passei a linha solta aqui na agulha, fiz um nozinho em um dos lados e aí é só colocar a agulha aqui para dentro na abertura. E agora é só unir bem os dois tecidos e ir pegando o tecido de um lado e de outro. E eu vou fazendo assim até finalizar toda essa abertura. E aqui eu já finalizei os pontinhos invisíveis. E aqui eu já passei as alças e fiz a marcação que eu vou te mostrar. Eu vou fazer uma marcação de 5×3 nas duas laterais para costurar na lancheira. Então eu já fiz aqui, eu vou te mostrar nesse outro. Vou posicionar a régua deixando aqui uma margenzinha de uns 2 ou 3 milímetros e aqui na lateral também. E aí você pode deixar assim ou pode fazer um X aqui no meio. Eu gosto de fazer esse X para ficar bem preso na lancheira. E eu vou fazer aqui nesse lado também. E você pode fazer algumas costuras aqui no centro e deixar a alça assim. E caso você não queira fazer essa alça, você pode usar a alça pronta de aproximadamente 4 por 48 centímetros. Eu vou fazer um detalhe aqui no centro, então eu vou dobrar ao meio, vou marcar 10 centímetros aqui desse lado e marco também desse outro lado aqui. E vou fazer o mesmo nessa outra. E eu vou fazer essa daqui com um detalhe passando uma corda aqui no centro. Então eu vou unir os dois lados e fazer uma costura bem aqui nessa lateral. Faço a costura dessa marcação e paro nessa outra marcação. Vou fazer o mesmo aqui nessa outra. E ficou assim. E assim ficou a alça. E eu vou usar aqui dentro para estruturar essa cordinha. Ela tem aproximadamente uns 7,5 milímetros ou 8 milímetros. É uma cordinha não muito grossa, mas ela é bem durinha. E ela é ótima para dar estrutura a essas alças. E uma dica para cortar essa corda, para ela não desfiar aqui nas pontas, para essa lancheira eu vou precisar de 18 centímetros. Então eu marquei aqui 18, coloquei a fita crepe, vou passar ao redor e vou cortar bem
no meio dessa marcação que eu fiz, que é os 18 centímetros que eu preciso. E para passar aqui dentro, eu peguei um passador de elástico, coloquei um cordão de cetim com um outro passador. Vou prender a alça dos lados, aperto o passador de elástico e aí eu passo com esse outro passador. E aí eu deixo ali dentro. Agora eu venho aqui, ó, coloco esse passador com a pontinha para fora e aí eu abro para poder tirar o passador. E aí a cordinha fica presa ali dentro. Venho aqui, vou centralizar e costurar na lancheira. Vou fazer a outra e já faço a marcação para te mostrar. E agora eu vou refilar essa parte que eu ainda não fiz, então eu vou cortar todo o excesso de manta aqui ao redor. Eu não te mostrei, mas eu já fiz o quilting aqui nessa parte. Eu fiz o quilting de arabesco, que eu já tenho ensinando aqui no canal. Eu também já tenho passo a passo desse padrão de quilting que eu ensinei em um dos vídeos anteriores. Então, vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo, se você quiser fazer esse padrão de quilting. E aí, eu venho cortando o excesso de manta. Para centralizar a alça, vou marcar o meio da minha peça. Como eu tenho 40, marco aqui no 20 e deixo 12 centímetros aqui no centro para posicionar a alça. E venho com a alça na ponta da régua e a outra eu marco aqui no 12. Marco 6 para um lado e 6 para o outro. Posiciono a alça, coloco 2 alfinetes e faço isso nas duas alças. E agora é só passar uma costura ao redor. Vou começar em um dos cantos do retângulo. Paro sempre com a agulha embaixo e vou contornar o retângulo. Parei bem em cima de onde eu comecei, agora eu vou girar para fazer o X. Paro aqui nesse canto, eu vou girar para esse lado, passo em cima da mesma costura, vou girar para fazer o outro lado do X. Parei bem no cantinho e você pode arrematar aqui, mas eu gosto de passar em cima desse lado também, e aí eu finalizo aqui onde eu havia começado. Faço isso nos outros 3 lados também. E aqui eu já estou com a alça costurada, e aqui eu vim com a minha manta térmica, mas infelizmente a minha câmera não estava gravando. Aqui eu estou usando essa manta térmica, que ela é super maleável, ela é ótima de trabalhar, porque a peça fica leve e estruturada. E ainda tem o térmico, que ajuda muito a proteger os alimentos. Então, eu cortei a manta térmica, eu vou até abrir aqui, porque a câmera não estava gravando. Eu coloquei aqui, esse plástico é para lençol hospitalar, então ele é bem fininho, bem maleável, também ótimo de trabalhar. Porém, ele é muito transparente, então fica aparecendo. Eu usei essa cola, então eu coloquei aqui em cima um pouquinho dessa cola temporária para tecido, apesar disso aqui não ser tecido, mas como é só temporária, então me ajuda no que eu preciso até estar costurada. Então, eu passei a cola aqui em cima da manta térmica, então eu vim com a manta térmica assim, passei a cola e vim com esse plástico que é bem fininho e maleável. Olha só como ele é molinho. Eu costumava usar esse plástico que eu conheço como plástico leitoso, também é conhecido como camurcinha. Mas como está em falta aqui na minha região, eu tive que usar esse outro que é para lençol hospitalar. Mas eu não gostei muito porque ele não escorrega muito bem na máquina. Eu prefiro esse outro que eu usava anteriormente. Se você não tiver cola, você pode passar uma fita adesiva dupla face aqui ao redor,
ou pelo menos em um dos lados, para fixar até a hora da costura. Uma dica, inclusive, para não dar muitas rugas, eu vou fazer uma simulação aqui para você ver. Então, passei a cola aqui, vou fixar o plástico nesse lado, coloco a régua, levanto o plástico, passo a cola, e aí você vem segurando o plástico aqui embaixo, vai ajustando bem e puxando com a régua. E aí ele fica bem retinho, sem rugas e pregas. E o meu ficou assim. Agora eu vou costurar o zíper, vou levar as duas peças e o zíper para costurar aqui nesse lado. Vou costurar primeiro aqui nesse lado, então coloco direito com direito da peça. Vou colocar o calcador de zíper e vou seguir a frente do meu calcador rente com o zíper e com a peça. Agora é só colocar o zíper aqui nesse outro lado. Posso destacá-lo. E agora eu vou colocar a minha manta aqui, direito com direito. Então, o branco em cima do zíper. Vou alinhar desse lado e desse lado. E vou usar a minha costura como guia, então vou costurar bem em cima dessa costura. Eu vou trocar e colocar linha branca, para não aparecer demais a linha rosa aqui na parte de dentro. Vou juntar bem as duas mantas, alinhando com o zíper. E agora, como eu vou costurar a manta térmica, eu costumo aumentar um pouquinho o ponto. No outro lado, ajusto também, alinho os dois lados. Eu vou abrir a minha costura de segurança aqui que eu havia feito do quilting e vou cortar esse excesso de manta do tecido. Aqui está o tecido, vou cortar a manta desse lado. E vou fazer o mesmo do outro lado. E agora é só desvirar. Então, vou puxar tudo aqui pro lado direito. Vou voltar com o calcador original. E agora eu vou ajustar bem aqui a manta térmica. E passar uma costura prendendo os dois lados. Então, passei uma costura aqui, vou fazer o mesmo do outro lado. E agora é só cortar, você vai usar aquela marcação que a gente fez inicialmente aqui. E aqui eu não fiz, mas depois de cortar, você pode passar um zigue-zague nessas duas laterais, ou até mesmo uma overlock. Porque depois você vai notar que para fechar essas caixas de leite fica melhor se os dois tecidos estiverem presos. Pode ser uma costura de segurança, não precisa ser exatamente um zigue-zague, mas se você prender essas duas laterais vai ficar mais fácil de finalizar. Vou alinhar o zíper nos dois lados e passar o cursor. Passei o cursor, agora coloco novamente. E deixo o cursor aqui no meio, e aí eu vou desvirar novamente a peça aqui para a parte interna, com cuidado para não abrir o zíper. Vou cortar esse excesso de zíper. Antes de unir as duas partes, eu vou colocar meu puxador em um dos lados. Vou alinhar as duas.
posicionar aqui, colocar um clipe segurando. Coloco o outro puxador no outro lado e alinho também. Vou fazer um acabamento de debrum aqui nesses lados. Pode aproveitar alguns retalhos. Vou cortar aproximadamente 5 centímetros. Esse meu aqui tem 9. Eu vou aproveitar esse retalho e vou fazer 2 de 4,5, mas você pode cortar de 5 por 15 para cada um dos lados. E depois, para essas aberturas, você pode cortar 4 vezes de 5 por 17. E agora é só levar lá na máquina para fazer a finalização. Vou começar costurando aqui, ó, colocando o tecido direito com o direito. Prendi o debrum e vou passar uma costura. E agora é só puxar o tecido para esse lado, dobro uma vez e vou tampar a costura, colocando um clips assim, ó, com a parte transparente aqui para esse lado. Puxo bem, ficando assim. E aí, eu costuro por esse lado. Faço o mesmo desse lado. Então, fiquei com o acabamento dos dois lados. E agora é só abrir a caixa de leite e fazer o acabamento das laterais. Aqui precisa abrir bem, puxar o tecido de dentro. Aqui, como eu não passei o zigue-zague ou a costura de segurança unindo as duas partes, então ele ficou solto. Por isso eu comentei com você, se você passar o zigue-zague antes, aqui vai facilitar. Mas se você não passar também, é só você puxar bem o tecido de dentro, unindo os dois e passando uma costura. E não esqueça de unir aqui as duas partes para que elas se encontrem bem e fique um acabamento bem legal. Coloco um clips aqui também. E agora venho com o tecido do acabamento. Eu vou dobrar para dentro, coloco um clips aqui também. E agora venho passando uma costura, e aqui precisa ser um pezinho bem generoso para não escapar o tecido de dentro. E antes de rebater, eu vou fazer isso nos 4 lados, para dar uma olhadinha, para ver se não escapou nenhum tecido, para não precisar aumentar um pouquinho mais essa costura. Então, vou fazer isso primeiro nos 4 cantos, e aí eu fechei os 4 lados. Eu vou dar uma checadinha aqui nos cantinhos, para ver se ficou tudo bem certinho. Então, eu abro aqui, tudo bem certinho. Então, agora eu posso finalizar o acabamento de debrum. E agora é só dobrar uma vez e dobrar mais uma. E aqui nessas laterais eu vou costurar por esse lado, porque essas pontinhas normalmente elas trancam ali embaixo na máquina. Então eu preciso agora da ajuda do agulhão, ou pode ser o abridor de pontos também. E ficou assim. Vou fazer os 4 lados. E ficou assim, então, o acabamento aqui da lateral. E agora é só desvirar a peça. E ficou assim. Eu adorei o resultado e adorei o tamanho. Já vou te mostrar na outra câmera para você ver todos os detalhes. E assim ficou finalizada. Eu adorei o resultado, espero que você tenha gostado também. Eu só não gostei da experiência desse plástico. Eu ainda prefiro esse outro, que eu usei nessa lancheira aqui. Olha só, vou mostrar pra você a diferença.
ele fica mais escuro, não fica tão transparente e ele é mais fácil de costurar. Ele não gruda tanto na máquina quanto esse outro aqui. Esse daqui, ele é muito mais prático. Essa daqui é uma outra lancheira que eu vou ter aula também. Se você gostaria de aprender e fazer o passo a passo dessa lancheira, comente aqui que eu te mando o link para fazer essa aula linda dessa lancheira. E ela ficou com a medida de aproximadamente 25 centímetros aqui no comprimento e 14 aqui na largura. E de altura ficou com 16. Eu costumo usar esse frasco de marmita. Ele tem 20 centímetros e meio por 16 e deu tranquilamente aqui dentro, ó. Coube um, coube mais um. E ainda dá espaço para mais um desse, dá espaço para exatamente para 3 marmitas dessa. O tamanho ficou perfeito, espero que você tenha gostado. E essa foi a dica de hoje, espero que você tenha gostado de mais uma dica de costura criativa. Essa lancheira térmica, ela é super versátil e, como eu falei, é muito prático trabalhar com essa manta. Se você quiser, eu tenho disponível e também faço um preço super especial para as minhas seguidoras. Então comente aqui se você gostaria de saber mais informações sobre essa manta. E se você quiser também mais dicas de costura criativa, não esquece de conferir aqui na descrição do vídeo uma playlist com muita dica legal, principalmente para quem é iniciante em costura criativa. E se puder, deixa um like, compartilhe com seus amigos e deixa um comentário, porque isso me ajuda muito. E não se esqueça de se inscrever no canal e dar uma conferidinha nesse vídeo aqui, tenho certeza que você vai adorar. E a gente se vê no próximo vídeo ou nessa dica. Até mais!